Bem-vindo ao canal de Estudante de Áudio. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Jorge Esteves, produtor e estudante de áudio há 32 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar essa minha experiência como uma forma assim de deixar minha contribuição para o áudio e ajudar a todos aqueles que querem estudar o áudio. E no estudo de hoje daremos continuidade ao passo a passo da mixagem, hoje com a equalização consciente da voz. Esse seria o último módulo, mas como foi muitos e-mails que me enviaram me pedindo para que eu falasse logo desse assunto, hoje iremos falar da voz. Mas como eu sempre falo, esse canal, por ser um canal de estudo, antes de começarmos a mostrar na prática a equalização consciente da voz, eu irei tecer alguns comentários que complementam o estudo de hoje. Ainda mais sendo a voz a peça fundamental para que possamos levar a mensagem de toda a obra. E devido a essa sua importância na mix, eu procurarei expor toda a questão relevante à voz e à equalização, apesar desse estudo não seguir assim um roteiro. Eu não faço roteiro, eu vou falando conforme a minha experiência e prática do dia a dia. Mas espero que ao término desse estudo não fique nenhuma dúvida sobre essa questão. E caso permaneça alguma dúvida, entre em contato pelo e-mail. Antes de começar, eu só peço um pouco de paciência, porque eu preciso agradecer a todos vocês, senhores, que estão enviando seus e-mails, com as suas dúvidas. Agradecer a vocês que estão aí compartilhando o vídeo, a todos vocês que estão dando o seu joinha, o que prova que eu estou conseguindo, o intuito que era de passar essa minha experiência e ajudar as pessoas estão passando, que realmente estão melhorando. Isso é a minha maior recompensa, já que esse canal não tem nenhum sentido financeiro. Quero agradecer a todos vocês de coração que estão mandando seus incentivos, que Deus abençoe a todos vocês. Tirando a música instrumental, durante todos esses séculos, a música teve um padrão mundial com relação à voz. Sempre teve um padrão em que todos os instrumentos envolvidos têm um papel de embelezar a letra e a mensagem pretendida. Repetindo, tirando a música instrumental, a voz é o instrumento principal em toda a música. Sabendo disso, senhores, devemos ter um cuidado todo especial com o vocal, a começar pela gravação, assunto que eu já falei nesse canal, nós estudamos muitos tópicos sobre essa parte, Falamos sobre a sintonia de gravação, afinação, porque quando uma voz é bem expressada, é bem editada, em si só a obra já tem grande chance de sucesso. A prova disso é assim, quando a gente botamos uma música internacional no nosso rádio, estamos ouvindo, nós muitas vezes não entendemos o que a voz ali, o cantor está transmitindo, qual é a mensagem que ele está transmitindo. Mas uma voz bem editada, junto com os instrumentos dando beleza a essa voz, vê que nós gostamos da música mesmo sem entender, vê a importância de uma voz bem editada, uma voz bem gravada. Então, volto a dizer, senhores, que preste atenção quando for fazer a edição da voz, porque ela tem o poder de vender, de aumentar, engrandecer, dar sucesso à nossa obra. E dependendo do estilo musical, como no caso, assim, por exemplo, do hip hop, mais ainda, que tem aqueles estilos musical que a voz realmente ela se assenta de uma forma que ela é a principal, tanto para venda como até acima dos instrumentos. E já, senhores, que o assunto hoje aqui é vocal, eu quero aproveitar para responder a uma pergunta, ou melhor, pedido, que muitas pessoas enviam por e-mail, pedido para que eu envie preset de voz. Então eu quero pedir que vocês foquem seu pensamento no que eu vou falar agora. Se fizermos uma pesquisa sobre a voz humana, constataremos o seguinte fato: a frequência da voz humana, senhores, ela é determinada pelos comprimentos das pregas vocais. Por isso, as mulheres têm uma prega vocal mais curta, com isso a voz é mais aguda. Os homens têm umas pregas vocais mais longas, possuem uma voz mais grave. E não é só as pregas vocais, além da laringe e as pregas vocais, também para a formação desse som entra o lábio, a língua, os dentes, o véu palatino, o tal do céu da boca, e tudo isso concorre para a formação do som. Senhores, esse blá 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 todo é para que você conclua e tenha a certeza que a voz, ou seja, cada voz tem uma identidade única para cada pessoa dentro do espectro de frequência. E mesmo a voz pertencendo a uma classe de extensão de voz, já haverá dentro dessa classe uma variação de tônica. E entre as principais extensões de voz, por exemplo, como temos tenor, barítono, soprano e disseto, cada pessoa tem sua voz como uma digital, com um elemento único e pessoal, senhores. Por isso eu digo nunca você poderá usar um preset numa equalização de vocal. A exemplo, eu vou dar, por exemplo, o DS, O DS é a ferramenta que tem a sua finalidade de tirar aquele S da voz que às vezes perturba. E mesmo essa ferramenta vê que ela tem uma extensão de variação para que você possa mostrar manualmente a ferramenta aonde está aquele problema.
que a ferramenta por si não distingue. E cada voz, como tem seu S, ela pode variar entre 7.5 kHz a 16 kHz. E você vai ter que mostrar isso, onde está a parte defeituosa dentro dessa gama de frequência, de 7.5 kHz a 16 kHz. Por isso, essa história de preset na voz nunca vai dar certo. Me perdoe, mas essa é a realidade que vocês, como eu sempre falo, não acredite no que eu estou falando. Procure ver que vocês vão constatar a realidade. Então já estamos aqui com a nossa DAW aberta, relembrando que esse procedimento ele é usado para qualquer DAW, Pro Tools, Nuendo, Cubase, qualquer um. E se já chegamos até aqui, é porque nós já passamos pelo processo de limpeza, porque a limpeza ela é importante para equalizar, para você não equalizar um ruído, para que você, quando fizer a afinação, você não afine ruído, apesar do Melodyne, o novo Melodyne agora, vai vir já com uma nova ferramenta que vai tirar o ruído, mas enquanto isso não acontece, nós devemos tirar o ruído, para que nós possamos trabalhar realmente com o produto. Aqui é a equalização, nós já tiramos o ruído. Mas para aqueles que pularam esse módulo, nós vamos aqui reaprender, porque relembrar é reaprender. Eu dei aqui um volume e um ganho maior para que possa dar um destaque melhor à voz para que ela seja alvo de estudo. Então, para a limpeza, a primeira coisa que nós vamos se preocupar é com os harmônicos ímpares, que está sujando essa voz. Então, com isso, nós vamos pegar um equalizador. Eu vou pegar um até do próprio Sonar, nativo do Sonar, e nós vamos fazer o quê? Um filtro pente. Vamos pegar o Key de todos eles, botar o Key no máximo. Vou pegar aqui logo de uma parte. Vou subir e vou varrer a procura desses harmônicos perturbadores. Vou tocar, solar e vamos ouvir. Passa o tempo, a idade de repente vem com regras. Veja aqui, Eis a questão. Dá um corte, vamos procurar outro. Como o vento, a vida é curta, eu tenho muito que fazer. Aqui existe outro perturbador. E ter a morte como companheira, pronta pra me abraçar. Vamos agora procurar mais um para terminar. Deixa eu mudar aqui o tipo de filtro e ver se tem mais algum. Passa o tempo, aumenta a idade, vem as rugas, chamo isso evolução. Que tem um bem fraco, vamos dar um pequeno corte. Passa o tempo. Pronto, senhores. Já que eu fiz essa limpeza e eu estou consciente que ela está certa, e lógico que está, porque eu ouvi os artefatos perturbadores, os harmônicos ímpares perturbadores da música, eu já posso pegar e fixar esse processo ao áudio, para que não fique aqui tomando espaço ou comendo memória do seu CPU. Então, vou aplicar o efeito. Pronto. Por uma pequena falha minha, a ferramenta transformou aquele arquivo mono em estéreo. Mas é até bom que isso aconteça, que vê que não é problema, tá? Eu errei ali, houve uma falha. Vou ter que refazer tudo que eu já tinha feito? Não. Transforma esse arquivo em mono, ó. Converter em mono e isso todas as DAW fazem. Pronto, voltou a ser mono. Vou diminuir aqui, que isso aqui está muito grande. Botei para a gente poder ver, visualizar melhor. E vou agora retirar todos aqueles ruídos causados pela ambiência, né, de gravação. A vibração do pedestal do microfone, por barulhos, às vezes, causados perturbadores. Todas aquelas frequências que não pertencem realmente ao áudio. E para isso, já que eu não sou mágico, a gente não temos aqui fórmula mágica, não temos como adivinhar onde estão essas frequências, nós vamos precisar de um analisador, no caso de um frequencímetro. Pergunta que já me fizeram: posso, Jorge, usar um analisador na track? Senhores, o usual é você usar na master, porque na limpeza, que isso aqui é um processo que é feito antes, você vai fazer de todas as tracks. Então você não vai ficar botando analisador em cada track, você usa uma na master, sola aquela track e vai acompanhando com um só analisador. Mas no caso dessa aqui, que é uma coisa em particular, não haverá problema algum se tu pegar aqui o analisador, no caso o frequencímetro, jogá-lo ele na própria track, porque ele só está servindo para essa track. O que poderia até botar todas as músicas, todas as tracks tocando, mas o analisador está apenas utilizando-se do áudio dessa track em particular. Vou configurar o frequencímetro para ruídos, porque por default ele vem a partir de 40 Hz, que é aonde começa a banda crítica da audição humana, como já foi dito.
Aqui nós começamos a ouvir, mas eu quero saber o que está acontecendo no antitom voo A10, que ele está pegando lá do início todos os ruídos. E vamos ver até onde está a voz e aonde está o ruído. Vamos tocar o áudio. Passa o tempo, aumenta a idade, vem as rugas, chamo isso evolução. Bom, senhores, vemos aqui artefatos de subgraves, artefatos que não fazem parte da voz do cantor, que a voz do cantor começa exatamente aqui, ó. A frequência da voz começa a subir a partir, ó, dos 90, aqui, dos 90 Hz. Então, tudo isso para cá é lixo que nós vamos jogar fora. Agora que eu já sei que tudo abaixo de 80 aqui é lixo, não preciso mais desse frequencímetro, vou deletar e vou fazer o quê? Usar um filtro, que ele é mais específico para corte, e vou cortar tudo abaixo de 80. Vou dar aqui um ângulo de corte maior para que surja o mesmo efeito, o máximo o ângulo de corte. Vou aqui até 80 e ele está cortando toda essa área para cá, tirando todas aquelas impurezas do áudio. Vamos ouvir. Passa o tempo, agora vai passar do filtro. Passa o tempo. Tu nota que tem até um vazamentozinho lá de fundo. Vamos agora usar o filtro e vamos aplicar, porque aqui nós já temos certeza do que nós estamos fazendo. Nós não estamos fazendo aqui uma equalização ainda, nós estamos fazendo limpeza. Então, a limpeza, você limpa, tu não traz o lixo de volta. Então, você não precisa ficar com essa ferramenta aqui. Ela já fez o trabalho que foi o corte. Então, vamos agora processar esse corte. Vou aplicar o efeito ao áudio e assim estaremos livres da ferramenta com o áudio já limpo. Pronto, ó. Agora sim. Então, a partir de agora, realmente nós vamos entrar no estudo de hoje, que é a equalização consciente da voz. E depois de ter feito essa limpeza, e antes da equalização, existe um processo. Qual é esse processo, senhores? É a afinação. A voz está limpa, vamos afinar, porque quando você está afinando a voz, você está mexendo nas frequências, você está mudando as frequências, então não tem sentido eu equalizar antes disso. Para que eu vou equalizar para depois mexer de novo? Seria uma coisa não lógica. Então, nesse caso, eu não vou afinar essa voz aqui, porque nós já fizemos um estudo sobre o Melodyne, então não tem sentido eu fazer de novo, mas você chegaria aqui e iria jogar ele no Melodyne, criar uma X região. E aqui estaria a voz no Melodyne para que nós possamos, né, fazer todas aquelas afinações necessárias, que no caso eu não vou fazer. Então, vou fechar o Melodyne. Para aqueles que usam o Sonar X3, já vem incorporado. Para os outros que não usassem, eu vou agora tirar, remover o Melodyne. Deixa eu remover, porque já foi feito. Supondo que eu já tenha afinado a voz, então já afinei. Agora, realmente, eu vou equalizar, para que não reste dúvida sobre essa parte do que vem antes, que vem depois. E agora que eu vou fazer a equalização, a edição da voz, logicamente eu não sou mágico, volto a inteirar nesse assunto, eu preciso de um analisador. Eis a razão da gente sempre usar o analisador na master, né? Para não ficar tirando, colocando. Mas eu vou voltar com o analisador, ou você pode usar o analisador mais o equalizador, é claro que você vai precisar de equalizador para equalizar, ou usar um analisador junto com um equalizador, como é o caso que existe no Sonar. Então, eu apertando a tecla I do Sonar, ele vai abrir Pro Channel, a qual eu vou ligá-lo, ligar a parte que me interessa, que é o frequencímetro e o equalizador, os dois estão juntos aqui inseridos, e vou ouvir para que nós possamos agora começar a edição. No áudio não existe fórmula mágica, mas existe conhecimento de causa. E na voz masculina, nós temos vozes que é o baixo, ou seja, chama a voz de baixo porque ela ocupa uma área de som grave. Certas vozes masculinas, ela é bem grave. E a área de atuação, que não é o caso do cantor aqui, é de 80 a 125 Hz. Ela dá aquela sensação de poder, né? Vê quem tem aquela voz mais grave, dá assim uma sensação de poder quem tem essa voz grave. Sendo que se você acrescentar, você traz o cantor mais para frente. E quando você corta essa área, você afasta mais o cantor. E mesmo que o cantor, como é o caso aqui, não tenha, se você fizer um corte nessa área, você está cortando aquela área mais grave da voz. Não quer dizer que é a tônica, é a área grave da voz. Vamos ouvir aqui. Aumenta a idade, vem as rugas, chamo isso evolução. Como vimos ali,
existe. Eu poderia dar um ganho para deixar a voz dele mais grave nessa área, que ele está pegando quase no 100 a voz dele. Então, chegaria aqui, iria dar um aumento, diminuindo o Ki, estreitando mais o Ki, e vamos ouvir. Passa o tempo, Ó, vou aumentar. aumenta a idade, vem as rugas, chamo isso evolução. Vê que a voz dele começa, não é grave, mas começa a tomar uma cara de grave. Mas isso não é bom, eu não vou mexer, vou deixar a voz dele no sentido natural. Isso é muito usado se a pessoa ela é muito super aguda, o cantor, então você vai compensar um pouco, dando um pouco mais de grave nessa área, para compensar um pouco essa super agudez da voz desse cantor, né, que não é o caso aqui. A segunda área de frequência, e até importante, que é essa do som grave, ela só tem uma leve relação, mas essa aqui é a parte dos sons médios graves, que é onde está a fundamental da voz, né, que dá o timbre da voz do cantor. Essa área entre 160 a 250 Hz, fundamentais da voz. Então vamos ouvir. Como vento. Olha lá, segurei, está em 209, 208, 210 nesse cantor. Nesse caso, eu poderia, se quisesse, melhorar o timbre da voz dele, principal, da fundamental, eu daria um ganho aqui em 200 e vamos ouvir. Como vento. 100. Como vento. Como vento. Como eu deixei um Ki mais aberto, vê que eu acabo aumentando também um pouco do grave da voz. Como você aí, a edição ela é muito pessoal. Você vai ouvir, o seu ouvido agora passa a ser o seu principal guia. Lógico, você tem um analisador, mas o ouvido que é o fundamental. Você vai ouvindo. E a audição ela é feita também porque você aumenta aqui, pode mascarar um instrumento ou se entrelaçar, então você vai ouvir a voz junto com os instrumentos e solada. Vamos ouvir agora ela no contexto. Como vento. A vida é curta, eu tenho muito o que fazer. Pronto, vê que já deu um ganho melhor na área da tonalidade das fundamentais da voz desse cantor. Agora vamos entrar numa área delicada, que é uma área entre 200 a 450 Hz. Essa área, senhores, é uma área que tem uma pequena sobras devido ao ambiente da sala da gravação se reverberando nesse ambiente junto ao microfone. Esses três itens causa uma deficiência que torna a voz um pouco abafada entre 200 a 450 Hz. Nesse caso, você vai ter que aumentar. Eu vou aqui apenas, por enquanto, tirar essa edição que eu fiz aqui na primeira, vou usar esse segundo, vou dar um ganho entre 200 e 450 e vamos ver aonde, vamos diminuir o Ki e vamos ver aonde está abafada para que a gente possa retirar um pouco com o Ki mais largo. Aqui já não é filtro, aqui nós estamos atenuando a área deficiente. Vamos ouvir. Como vento. Ó. A vida é curta, eu tenho muito o que fazer. Notem que existe um abafamento, isso está estragando a voz por causa desse sistema do local da gravação. Então o que eu vou fazer? Atenuar essa área. Eu tenho que chegar e vou atenuar. Como vento. A vida é curta, eu tenho muito o que fazer. Volto com a minha primeira edição e vamos ouvir. Como vento. A vida é curta, eu tenho muito o que fazer. E assim eu retirei esse lado abafado. Eu vou tocar agora sem. Como vento. Como vento. Caso o senhor esteja ouvindo um leve estalo, é porque eu não estou usando a minha interface, a placa. Então, por isso, como eu estou usando a própria placa do PC, então causa esse probleminha desse clique aí. Mas continuando então, agora vamos para mais uma área, que é de 315 a 500 Hz, que é os sons médios, que é importante essa área para a qualidade da voz. Lá é fundamental, nós falamos. Depois voltamos para o abafado, agora para a qualidade. Vamos ouvir. Como vento. Então, compreendido aqui, entre 315 a 500, nessa área,
nós temos a qualidade, ao qual você pode mexer ou não. Você dá um pequeno toque nessa área. Vamos ver. Como o vento, a vida é curta, eu tenho muito que fazer. É o medo de sozinho, precisando de carinho. No meu caso, eu não vou mexer, acho que tá bom. Mas caso a voz não esteja com a qualidade melhor, todas as edições que eu vou mostrar aqui são todas as que existem. Não, você não vai ter necessidade, às vezes, de usar todas. Então, às vezes, o som aqui, por exemplo, é o lado abafado, mas às vezes a gravação foi boa, nessa de 200 a 450, você não vai usá-la, mas você tem que saber todos os procedimentos. Nesse caso aqui, para dar mais qualidade à voz, nesses sons médios, de 315 a 500, caso a voz não esteja, você faz um teste. Ah, não houve muita diferença, tira. Deixa normal, não mexa, porque você vai ter que fazer mais edições para frente. Seguindo em frente, senhores, temos a área de 630 a 1 kHz. Essa área é importante para a naturalidade da voz, porque se você... Nessa área, você, às vezes, quer deixar a voz um pouco mais natural, mais tranquila, você vai usar. Mas só que se você querer naturalizar a coisa, você vai tornar ela aquele parque de diversão. Vamos olhar. Como o vento, a vida é curta, eu tenho muito. Vê que a voz nessa área começa a se comportar como aqueles alto-falantes de parque de diversão lá do interior. Ou seja, se você precisa de dar um pouco mais de tranquilidade e naturalidade à voz, você nessa área vai escolhendo aqui entre 630 a 1 kHz e vai dar uma leve ênfase, olha. Como o vento, vai passar. A vida é curta, eu tenho muito agora, que fazer. Também um procedimento não muito necessário. E você vai tirar quando a voz do camarada está muito telefone, né? Tá com aquela coisa assim meia, podemos dizer até um pouco anasalada. Então aqui você vai atenuar. Vamos lá. Como o vento. Ó. A vida é curta, eu tenho muito que fazer. Ó, tirei. É o medo de sozinho Ou seja, serve para dar naturalidade à voz, aumentando um pouco, ou também retirando para dar mais naturalidade. Vê que aqui, nesse caso, eu retirei para tirar um pouco do anasalado da voz. Como o vento. Vou acrescentar. A vida é curta, eu tenho muito que fazer. Ó. É o medo de sozinho, precisando de carinho. Vê que houve uma melhora. Vou tirar e vamos voltar agora para outras questões. Vamos entrar agora na área de frequência de 1 a 4 kHz. Essa é uma área perigosa, porque segundo os engenheiros de áudio dizem que traz fadiga auditiva. Se você dá muito ênfase a essa área, ela causa essa fadiga. Mas essa área também é importante em duas definições que eu vou falar aqui agora. Para os fonemas como V, S, Z, ela ajuda a acentuar melhor o pronunciamento desses fonemas. Mas, por outro lado, entre 2 e 4 kHz, pode mascarar e você não entender direito quando a pessoa falar como MP. Você não vai entender direito e vai tornar a coisa mascarada. Então, tome muito cuidado ao dar ênfase a essa área entre 1 kHz a 4 kHz. Se o cantor, por exemplo, ele não tem uma pronúncia de P, né, de V boa, você vai dar um ênfase com cautela para melhorar a dicção do cantor. Vamos tocar. Como o vento. A vida é curta, eu tenho muito que fazer. É o medo de sozinho, precisando de carinho. Vê que agora ficou mais inteligível o que o cantor está falando. Mas, em consequência, pode também mascarar. Então, use quando necessário. Eu não vou usá-lo aqui, nesse caso. E um aviso, se vocês já acharem que a voz do cantor está um pouco irritante, então você atenua entre 1 a 2 kHz nessa área aqui, ó. Você vai fazer uma atenuação para deixar um pouco menos irritante a voz do cantor. Vamos ouvir. Como o vento. Vou acrescentar para que vocês possam entender. Como o vento. Tá vendo? A
A vida é curta, eu tenho muito que fazer. Que deixa a voz mais tranquila, mas se preocupando se não está mudando o timbre da voz do cantor. Dito isso, vamos mais para frente. Vamos agora para a área entre 5 kHz a 8 kHz, que é o som agudos. A acentuação da voz nessa área, nessa região, ela é responsável pela inteligibilidade do que você ouve. A voz se torna bem mais clara no sentido mais amplo da voz. Por quê? É a área mais aguda. Então a gente temos já uma facilidade de ouvir melhor. Se você atenua essa área, passa a ouvir menos. Se o cantor, por exemplo, ele é mais grave, então você tem que dar acréscimo se o cantor é bem grave e não retirar. E se o cantor também já é agudo e está cantando, não está assim bem natural, não existe, você não está entendendo o contexto das frases, a acentuação dessa área nos ajuda a melhorar a dicção do cantor, nessa parte de inteligibilidade do que se fala, não é de palavras como de fonemas, de P, como eu falei antes. Aqui não, é a palavra em si, de 5 a 8 kHz, como veremos agora. Como vento, a vida é curta, eu tenho muito que fazer. Vou agora dar um ênfase bem maior, exagerado, para que vocês possam entender. Como vento, Vê aqui, ó. A vida é curta, eu tenho muito. Então eu vou agora diminuir, aumentar mais o que nessa região e vamos ouvir. Lembrando que sempre que fazer edição, ouvir solado e ouvir com todos para ver como está saindo. Como vento. Vamos ouvir agora tirando. Como vento. Vê que a voz se torna bem mais sem a gente entender as frases, porque ela fica mais um termo que não é abafada, né? Abafada é um termo que já usamos, mas ela se torna assim confusa, embolada. Então, é uma área que você tem que acrescentar com parcimônia, caso também, sempre quando necessário. Embora essa é uma área que todo mundo gosta de dar brilho à voz. Só que o pessoal dá brilho à voz não acentuando essa área, ele aumenta a partir daqui. A maioria das pessoas, eu não vou fazer crítica, porque nós vamos entrar agora na outra área e vocês vão me entender. Vamos agora de 10 kHz a 16 kHz. É aonde que eu digo que muita gente gosta de dar o brilho. E como eu falei que a acentuação da voz começa, né, de 5 a 8 kHz, muita gente começa a partir de 6, 7, 8 a dar, para dar ênfase à voz. O que ele faz? Ele aumenta aqui o tipo de prateleira e vai aumentando, veja bem. Como vento. Ó. A vida é curta, eu tenho muito que fazer. Ouvindo no contexto com todos. Como vento. Sem. A vida é curta, eu tenho muito que fazer. Só que com isso, senhores, essa área é uma área muito sensível, entre 10 e 16, porque é uma área que tem muitos ruídos, aumenta a sibilância da voz muito, porque é aquela parte mais bem aguda da música. Então eu aconselho, se você for usar na edição o aumento a partir de 8, 5 para lá, para dar mais clareza à voz, para deixar a voz, como se dizia assim, mais brilhosa, dar mais brilho à voz, então use antes. Isso aí, senhores, é uma técnica minha. Então, não me jogue pedra. Comigo, como eu sempre falo, dá certo. Use, então, nesse caso, você vai pegar um filtro para evitar problema de sibilâncias, de ruídos indesejáveis, e vai dar um corte fechado, acima de 16. Aqui, ó. Você dá esse corte para evitar isso. Aí sim, você usaria a técnica aplicada. Você evitaria, ó. Como vento. A vida é curta, eu tenho muito que fazer. É o medo de sozinho precisar. Ou caso não queira botar o filtro, nesse caso então, você vai dar o ênfase entre 8 a 10 K. Para dar esse ênfase, ó. Como vento. A vida é curta. Aí não seria a necessidade do filtro. Bom, senhores, às vezes na equalização a voz do cidadão ela é muito grave e fica difícil você entender certas palavras. Ela está muito grave, você não tem como, aí você vai ficar equalizando demais. Nesse caso, senhores, você vai fazer essa equalização normal, vai duplicar a sua track, você vai pegar um filtro
tirar esse filtro daqui. Tu vai pegar um filtro e vai fazer o quê? Você vai tirar toda a parte grave, vai chegar aqui, meter um filtro, um corte fechado, vir até a parte acima de 1 kHz, que é a parte que começa a ser da parte que você de inteligibilidade da voz e começa a ouvir. Como vem, a vida é curta, eu tenho muito que... Eu vou solar a outra, mutar e vamos tocar junto, ó. Tá esquisito, mas eu estou pegando a parte de, né, aquela parte que você entender, porque esse cantor, isso aqui é para ser usado num caso que a edição, o cantor não está cantando corretamente, assim, bem claro, bem definido, então você vai ajudar e dando também um certo calor à voz dele, um brilho. Então você aqui usaria um compressor, que eu não vou entrar nisso, isso aqui nós vamos entrar na equalização criativa e nós vamos falar, vou dar uma compressão qualquer aqui, até um ótimo mesmo, só para teste, e vou comprimir bem, ó. A vida é curta, eu tenho muito o que fazer. E o que faria? Dosaria a voz principal com essa voz, para dar mais clareza. Como vento. Viu? 100. A vida é curta, eu tenho muito Vê que agora vai ficar mais claro, ó. Ó. Todos. É o medo de sozinho, precisando de carinho. Lembrando que essa voz não está com nenhuma edição a não ser a equalização, não tem ambiência, não tem nada, aqui a voz está seca, como está gravada, vê que ainda tem até vazamentos. Então vamos lá, vê que com isso eu melhoro um pouco a claridade, a clareza da voz, não forçando uma edição violenta na equalização. E, para terminar, às vezes o cara precisa de um truque de botasse uma voz de telefone. Então, como eu falei, o telefone está compreendido o quê? Nós vamos chegar até 800, não é isso, senhores? Isso aqui foi explicado lá, que é a área sensível da voz, que até se aumentar fica ruim. Vamos ver se vocês entenderam. Se entendeu, eu não vou explicar o que eu estou fazendo aqui. Vou chegar a dar um corte, vou dar um corte até 2.5K, 2.28K. E o que vai acontecer aqui, senhores? Como vento. A vida é curta, eu tenho muito o que fazer. Fazendo o efeito telefone. E assim você cria o efeito telefone. Como tá aí, ó. Bom, senhores, eu acho que não tenho mais nada, como eu já falei, esse estudo aqui é feito assim, eu vou fazendo conforme vou me lembrando, mas eu acho que eu falei de tudo. Alguma outra dúvida, voltem ao e-mail, fale comigo que a gente vamos tentar esclarecer todas as dúvidas. Nós vamos entrar ainda aqui, essa definição não é para os back vocal, que isso aí já é uma outra história. Não é esse tipo de equalização que é feita para back vocal, não tem nada a ver com isso aqui. Então isso aqui é para vozes principais, né, para o líder, para o cantor principal do grupo e não para back vocal, que lá é outro sistema, existe muito corte de frequência para que não mascare a voz do cantor principal e muitos outros processos que nós vamos falar mais à frente. Que Deus abençoe a todos. Desculpa aí ser tão extenso o estudo de hoje, mas como viu é necessário, e que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo estudo.